próximo tema é o Cristo exaltado, doador dos dons. E agora nós vamos ver os versos 7 a 10 de Efésios, onde Paulo descreveu o derramamento do Espírito Santo. Ele queria mostrar que Jesus concede dons à igreja. Eu vou ler na versão A Mensagem também esses versos 7 a 10 de Efésios. Diz assim: mas isso não quer dizer que todos sejam iguais. Nem todos falam e fazem a mesma coisa. A verdade é que, pela graça generosa de Cristo, cada um de nós tem seu dom. O texto que comprova isso é: ele subiu às altas montanhas, venceu o inimigo e tomou o despojo. Depois distribuiu tudo entre o povo como um presente. Não é verdade que aquele que subiu também desceu às partes mais profundas da terra? E aquele que desceu é o mesmo que subiu de novo aos mais altos céus. Ele concedeu dons em cima e embaixo, encheu o céu e a terra com suas dádivas. Ele concedeu dons de apóstolo, profeta, evangelista e pastor-mestre para treinar os seguidores de Cristo, para que haja um serviço de qualidade no corpo de Cristo, a igreja. E a lição da Escola Sabatina, o nosso guia de estudo, ele traz aqui um comentário interessante. Diz assim: Paulo citou o Salmo 68:18, que diz: subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes. Esse texto, diz a lição, retrata o Senhor Javé como um general conquistador que, tendo conquistado os seus inimigos, subiu ao monte em que sua capital está construída, com os cativos de batalha em sua comitiva. Ele então recebeu homenagens, dádivas de seus inimigos conquistados. Paulo ajusta essa metáfora ao Cristo exaltado que concedeu dons. Essa foi a maneira pela qual Paulo retratou o derramamento pentecostal do Espírito Santo. Você sabe o que aconteceu? Quando Jesus foi para o céu, ele disse aos discípulos que eles deveriam ir para Jerusalém e permanecer lá até que do alto eles fossem revestidos de poder. E um grupo de cerca de 120 pessoas permaneceram ali em Jerusalém orando e pedindo o Espírito Santo. E finalmente chegou o momento em que o ambiente foi tomado pelo Espírito Santo e eles viram línguas de fogo sobre eles. E eles, cheios do Espírito Santo, começaram a utilizar certos dons. E o que mais aparecia era o dom de línguas. Porque cada um podia falar numa língua das pessoas que ali estavam. E eles podiam compreender essas línguas. E naquele dia foram convertidas milhares de pessoas no sermão do apóstolo Pedro. Ellen White, no livro Parábolas de Jesus, comentando sobre isso, ela diz: antes de deixar os discípulos, Cristo soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Isso está em João 20:22. Depois disse: eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Ele prometeu isso em Lucas 24:49. Somente depois da ascensão, porém, foi o dom recebido em sua plenitude. Apenas quando os discípulos se renderam plenamente à sua atuação em fé e súplicas, foi derramado sobre eles o Espírito Santo. Então os bens dos céus foram concedidos aos seguidores de Cristo em sentido especial. Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Isso está em Efésios 4, verso 8. Esses dons já são nossos em Cristo, mas a posse real deles depende de nossa recepção do Espírito de Deus. Então, se eles já são nossos e só depende da nossa posse, da recepção, de aceitar, vamos aceitar os dons e vamos utilizar os dons para o crescimento e unidade da Igreja de Deus aqui nessa terra.